Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de espectroscopia Raman. Para quem não conhece ainda, vamos nos fundamentos básicos, citar algumas aplicações. Para quem já conhece, também rever alguns conceitos, é importante. Meu nome é Vinícius Cavalcante, eu sou coordenador da linha de produtos de espectroscopia na Metron Brasil. Tá aí o meu contato. No final, eu vou passar mais contatos da Metron também. Espero que vocês gostem dessa aula. Bom, hoje a gente vai falar dos seguintes tópicos. A gente vai dar uma introduçãozinha, vamos falar bastante de fundamentos, passar um pouquinho sobre instrumentações e produto, né, as diferentes instrumentações que a gente pode ter com o Raman. Também comentar sobre as aplicações dessas instrumentações, dessa técnica, e também fazer um convite especial para vocês. Bom, nessa introdução eu vou falar um pouco da Metron, né? Para quem ainda não teve contato conosco, a Metron é uma empresa suíça fundada em Herisau, no interior, lá em 1943. A Metron ela é uma fundação, né? O que dá bastante segurança aí, tanto para os colaboradores quanto para os clientes. E hoje ela se encontra em mais de 80 países entre subsidiárias e distribuidores independentes, né? A Metron aqui no Brasil, ela é um centro de suporte para a América Latina, né? Onde a gente atua aí também com os nossos vizinhos, nossos irmãos aqui na Latam. Partindo direto para os fundamentos teóricos do Raman, então, nós vamos ah, conceituar a técnica, né? Eu gosto de sempre fazer um paralelo aí com a RG, porque é a identidade, né? O Raman, ela é a identidade da amostra, né? Então, vocês podem ver aí o espectro, ele é único para cada tipo de amostra. O nome da técnica, ele fala muito sobre ela, né? A gente, estudando inicialmente esse nome, a gente já consegue muita informação sobre a técnica. O nome completo da técnica é espectroscopia molecular vibracional de espalhamento Raman. Então vamos falar um pouquinho e destrinchar esse nome, né? A espectroscopia é uma técnica, né? Na verdade é um conjunto de técnicas que se baseia na interação de uma radiação eletromagnética com uma matéria, né? Que no caso aí são as nossas amostras. Molecular vibracional, então ela tem base na vibração das moléculas. Aqui a gente já consegue sintetizar um pouco, trazer um pouco para um grupo menor, que são moléculas, né? Nós vamos trabalhar com moléculas. Aqui a gente já descarta, por exemplo, análises elementares. E ela está realmente muito embasada na vibração dessas moléculas. Então, cada uma dessas vibrações que vocês estão vendo dá uma resposta diferente no espectro Raman, o que faz dele uma técnica bastante seletiva. A gente vai falar sobre isso. E, e é o que diferencia muito ela de outras técnicas espectroscópicas, né? E o espalhamento Raman é a resposta que a gente está buscando dessa interação da luz com a vibração molecular da nossa amostra, né? E ela acontece na região do infravermelho ali. Normalmente, a região mais comum que a gente trabalha é a região do infravermelho médio, né? Depois ali, mais ou menos entre 2.500 e 25.000 nanômetros, né? É muito comum a gente ver também em número de ondas ali, centímetros a menos um, mas é um detalhe que a gente vai falando ao longo da apresentação. De qualquer forma, como eu disse, ela acontece numa região muito seletiva, onde a gente consegue ter uma informação bastante poderosa quanto à identificação, à caracterização da nossa amostra, ou de parte dela, né? Nós temos, como efeito Raman, nós temos alguns tipos de espalhamento, né? Então, quando eu tenho a incidência do meu laser, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, o laser é a fonte de radiação aí para a gente ter os espalhamentos Raman.
ele vai incidir numa molécula que está em vibração e nós vamos ter algumas respostas. Uma dessas respostas é a transmissão do laser. Ele passa direto, ele passa com o mesmo comprimento de onda, com a mesma intensidade, e é uma informação que a gente basicamente não utiliza, né? Nós vamos ter um espalhamento Rayleigh também, que vamos ver agora no próximo slide, pouco vai trazer para a gente de informação prática, né? Se a gente está falando de informações mais úteis no dia a dia, numa identificação de produtos, matérias-primas e assim por diante. E aí nós temos os espalhamentos anti-Stoke e o espalhamento Stoke, né? O espalhamento Stoke e o anti-Stoke, eles são espalhamentos espelhados. Como assim? Aqui nós temos o panorama dos três, na verdade. Então nós temos o espalhamento Rayleigh, que é estudado normalmente de forma mais teórica, para estudos mais teóricos, e eu tenho tanto o espalhamento Stoke quanto o anti-Stoke, cada um de um lado. O Stoke, ele é por volta de 100 vezes maior, mais intenso do que o espalhamento anti-Stoke. E se vocês repararem, como eu falei, eles são espalhamentos espelhados. Então, da mesma forma, deixa eu até pegar um ponteirinho para me ajudar aqui, acho que vai ficar mais fácil. Bom, da mesma forma que eu tenho esses picos, né, esse espectro aqui na região do Stoke, eu vou ter os mesmos picos representados na região do anti-Stoke, porém 100 vezes menos intensos. Então, o que a gente faz na prática, basicamente elimina o Rayleigh e o anti-Stoke e trabalha com o Stoke, da forma que a gente conhece, né, da esquerda para a direita ali, e aí a gente tem os picos e o espectro para poder trabalhar. Bom, falando um pouquinho de diagrama de energia, mas também não entrando tanto no mérito dos detalhes, o Raman ele trabalha no nível, algumas disciplinas colocam ele como um estado virtual de energia. Na verdade, é um estado instável de energia, né? O que isso quer dizer? Que a nossa amostra, quando o laser é incidido nela, as moléculas elas vão para um estado de energia diferente, maior, obviamente. Eu tenho o estado excitado, que são os níveis discretos de energia, né? E eu tenho entre esses níveis estados instáveis, ou seja, quando eu tiro a incidência do laser, quando eu cesso a incidência do laser na minha amostra, ele automaticamente vai decair para um estado mais estável de energia, tá? E é isso que acontece. Então, ela sai aqui do estado fundamental, vai para um estado instável de energia, e quando ela retorna para alguns estados vibracionais diferentes do estado fundamental, né? E isso é a resposta que a gente mais trabalha, a gente obtém ali, que é o espalhamento Stoke, como eu comentei. Podem haver outras situações, né? Como a gente viu, o Rayleigh, ele vai do fundamental para um estado instável e volta para o fundamental. E o anti-Stoke, ele é, como a gente viu, o contrário do Stoke. Então, ele já sai de estados vibracionais um pouco mais altos para um estado instável de energia e retorna para o estado fundamental. Vem que ele é basicamente o contrário do Stoke mesmo. Há ainda uma outra situação, e aí são situações que a gente não controla na hora, né? Isso depende muito, nós controlamos o laser, mas a característica da amostra é intrínseca a ela, né? Está fora do nosso controle. E algumas amostras podem acabar absorvendo mais energia, né, do que o nível instável. Ele vai para um nível instável, mas ele vai para um nível instável acima daquele primeiro estado, ou do segundo, enfim, de um nível discreto. Então, quando a gente cessa o laser, ele decai para os estados vibracionais que a gente viu, mas antes ele decai para o estado excitado para depois decair próximo ao fundamental ali naqueles vibracionais. Esse primeiro caimento de energia é o que basicamente dá para a gente um efeito de fluorescência.
para aquelas pessoas que já trabalharam com Raman certamente sabem disso. Para aqueles que não trabalharam com Raman, mas trabalharam com infravermelho médio, por exemplo, a fluorescência faz o mesmo papel daquela banda de água no infravermelho médio, quando ela não tem ali um ATR ou a amostra não foi seca, né, não foi retirada aquela umidade. Então, basicamente é uma banda que cobre as informações que a gente tem interesse. Aqui nessa apresentação, vamos falar um pouquinho como que a gente pode trabalhar para driblar, para eventualmente tirar essa fluorescência da jogada e a gente poder trabalhar bem com o nosso espectro, né? Bom, como um equipamento funciona, né? Espectrômetros, em geral, são equipamentos mais simples, né? A gente está falando de uma fonte de energia, uma fonte de luz, que é o laser, no caso do Raman, como eu falei, vai incidir sobre uma amostra que está lá na sua vibração, né, natural, e aí a gente tem tanto a sobra de laser, a transmissão do laser, quanto os espalhamentos Raman, né? Aqui duas cores diferentes, como se fossem dois picos, né? Duas, é, dois comprimentos de onda diferentes. Isso é importante também a gente comentar. O laser ele é um comprimento de onda único, monocromático. No caso aqui do exemplo, sendo vermelho mesmo, né, o mais comum é o 785 nanômetros. É um laser de 785 nanômetros na cor vermelha. Mas quando ele interage com a minha amostra, que está ali no seu estado vibracional, esse espalhamento, esse fóton, ele muda de comprimento de onda. E esse comprimento de onda, ele é específico daquela vibração molecular ali. Se for, é o que a gente está vendo aqui. Na verdade, seria até interessante se tivesse um terceiro aqui para vocês entenderem, mas nós temos, para fazer uma associação melhor, na verdade, mas nós temos ligação carbono-carbono, aqui nesse benzeno, carbono dupla carbono e carbono hidrogênio, né? São três ligações diferentes, três vibrações diferentes, portanto, três comprimentos de onda diferentes. Então, imaginem que esse espectro que ilustra aqui, depois do filtro que vai segurar o laser, a sobra de laser que não nos interessa, e de uma grade dispersora que vai já fazer essa primeira separação dos comprimentos de onda diferentes aí que vieram com resposta Raman, a gente tem por fim o detector que vai processar, né, vai detectar esse sinal luminoso e vai processar informação para a gente. Essa informação é um gráfico, é o que a gente chama de espectro, né? Então, vamos associar da seguinte forma. Vamos dizer que esse espectro é do benzeno. Como eu falei, a gente tem três ligações diferentes aqui, e eu tenho basicamente três picos majoritários. Cada um é específico da minha ligação. Como eu falei, C dupla C, C simples C e CH, basicamente, tá? Então, é isso que faz da técnica Raman ser uma técnica bastante seletiva, né? E muito poderosa na questão de caracterização de produtos e moléculas. Há também uma outra particularidade, né, que é a distância focal e, na verdade, o próprio foco do equipamento, né? Falando da instrumentação, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe aqui. Mas, por exemplo, diferente do NIR, que a Metron também trabalha, da técnica de espectroscopia no infravermelho próximo, nós temos uma particularidade do Raman, que é a distância focal. Então, se eu estiver a uma distância é, X aqui, eu posso ter uma interferência da embalagem de vidro, no exemplo, eu tenho lá o espectro da minha amostra, mas o foco ele está um pouco no vidro também, e aí eu vou ter uma interferência desse vidro, né? Se for uma embalagem plástica, ainda pior, porque aí eu vou ter os picos mais proeminentes ainda do polímero que é o composto da minha embalagem. Se eu adapto essa distância ótima mais profundamente, aqui a gente tem uma distância X que está mais focado próximo à embalagem. Se eu tenho algum artifício, aí normalmente é no hardware,
que faça com que o laser ele tenha um foco ótimo mais distante, ou seja, mais para dentro dessa embalagem, então eu vou ter um espectro com menor ou sem interferência da minha embalagem. É claro que a associação aqui é quanto mais translúcida, mais fina, basicamente, é a minha embalagem, e também, se possível, um material que não responda à Raman, menos interferência ela vai ter. E ao contrário também vale, né? Vou dar mais alguns detalhes mais para frente aí. Bom, e sobre a técnica em si, né? Independente se a instrumentação é portátil, que a gente também vai abordar, portátil, de bancada, online, se é do fabricante X, Y ou Z. Existem prós e existem também algumas limitações da técnica Raman. Falando dos prós, né? Basicamente o Raman ele tem uma intensidade pequena perto de outras técnicas, né? Então, essa intensidade baixa faz com que a gente não precise preparar a amostra, não preciso diluir, eu não preciso dissolver essa amostra. Eu posso normalmente, salvo algumas exceções que podem existir, mas normalmente é uma técnica que não exige preparação de amostra, o que já nos economiza bastante tempo, né? Eu consigo, a gente acabou de falar, eu consigo fazer análise através de embalagens, né? Qual que é o princípio? Que essa radiação, esse laser, ele consiga entrar em contato com a minha amostra. Então, a minha embalagem ela necessita permitir isso, seja mesmo ela sendo mais opaca, ou seja, dificultando mais, né, mais grossa, mais opaca, enfim, nós temos a necessidade de que em qualquer instância o laser ele consiga atravessar essa embalagem e entrar em contato com a amostra. Eu vou ter, obviamente, uma resposta especificamente da minha amostra também, né? Podemos fazer alguns tratamentos de dados aí no espectro para que a gente possa eliminar um pouco mais a embalagem e trabalhar com o espectro mais os picos mais da amostra, né? Mas é possível, muito possível aí, amplamente difundida no mercado essas análises através de embalagem. É uma técnica, eu não diria nem rápida, é uma técnica instantânea. A gente está falando de alguns segundos, principalmente se a análise é direta na amostra ou numa embalagem muito translúcida que não oferece qualquer barreira para essa interação do laser com a amostra, realmente não há uma aliás, a amostra ela também tem que ser ativa ao Raman, né? É importante que ela seja ativa ao Raman. E sendo ativa, eu vou ter uma resposta em milésimos de segundos, né? Então, é uma técnica realmente instantânea. Também, como a gente já comentou, é uma técnica de alta seletividade e é para ser, obviamente, uma técnica não destrutiva. Por que que eu ponho esse cuidado? É um laser de alta energia que é focado na amostra. Então, eventualmente, a gente tem que tomar alguns cuidados para que esse laser não acabe não levando muita energia e acabe, e até a particularidade da amostra acabe necessitando, ou, perdão, acabe trocando muita energia e queimando realmente a amostra ou a própria embalagem ali. Mas, em tese, a gente está falando aí do uso da técnica, é uma técnica não destrutiva e de alta seletividade, como eu já mencionei nos slides anteriores. É uma técnica insensível à água, mas é um ponto que a gente pode colocar tanto como pró como uma limitação. Tudo depende da minha ideia, do que eu quero com a técnica Raman. Se eu quero fazer alguma análise numa matriz aquosa, e aí, é claro, eu tenho diferentes instrumentações, então né, e até, a água ela é até perceptível via Raman, mas depende muito da instrumentação. Normalmente, instrumentações simples de bancada e equipamentos de mão são equipamentos que não vão enxergar a água. E aí, se eu quero fazer uma análise de algo que esteja em matriz aquosa, excelente. Vira um pró enorme para mim. A técnica Raman é ideal para esse tipo de análise. Mas se eu quero identificar alguma molécula de OH, né, especialmente água, ou quantificar umidade,
aí ela se torna uma limitação da técnica que eu realmente não eu vou ter que procurar uma outra técnica aí para conseguir. O próprio NIR é um exemplo, talvez até o infravermelho médio poderia atuar nesse sentido. Materiais fluorescentes engloba aí basicamente, né, substâncias biológicas, na verdade, assim, exemplos, né, clorofila, etc., acabam sendo materiais fluorescentes e também grandes moléculas muito grandes, né, com muito sinal. Então a gente tem saturação de espectro, tem uma fluorescência muito forte que acaba isso tudo dificultando a análise por Raman. A insensibilidade a propriedades físicas, então, se eu tenho um polímero, um exemplo, né, com diferentes densidades, o Raman em si, ele dificilmente vai conseguir ver essa diferença. Ele vai dizer que é aquele polímero, mas não vai te precisar em qual densidade é. Se for densidades muito, muito diferentes, o Raman pode ter uma capacidade ali de minimamente diferenciar para o usuário, mas normalmente essas diferenças de densidade, viscosidade e granulometria são mais complicadas de fazer via Raman. E como eu disse, é uma técnica de baixa intensidade. Então a gente está falando de uma técnica mais baixa intensidade de sinal. Então é uma técnica que precisa trabalhar mais a níveis de porcentagem. Existe, assim como alguns artifícios da própria técnica que a gente consegue trabalhar com materiais mais fluorescentes até um certo ponto, existe também uma técnica dentro da técnica Raman para trabalhar com baixa intensidade. Também vou trabalhar em um exemplo de aplicação com vocês aí. Sobre instrumentação, né, passar bastante rápido, mas eu acho interessante também abordar esse assunto com vocês para vocês entenderem que tipo de instrumentação a gente pode usar, até onde vai, as limitações, né? Obviamente, aquilo que é possível de fazer com cada um. Na Metron Spectrum, nós temos basicamente dois fabricantes. Hoje já virou a Metron Spectrum, né? Mas a origem da Metron Spectrum são de dois fabricantes dentro da própria Metron, que é a Metron Raman, que tem aí Ramans portáteis, e a BW Tech, que já era amplamente conhecida no mercado, com alguns portáteis e agora também alguns Raman compacto, né? De agora não, já tem bastante tempo. Então eu tenho algumas situações onde eu consigo trabalhar com portáteis da Metron Raman ou da BW Tech e também tem um Raman compacto que são de bancada, mas transportáveis e que ele está ali num bom meio termo entre os portáteis e aqueles Raman de bancada, de mesa, né, com focais ali, que a gente vê muito, especialmente em universidades, né? Bom, da parte da Metron Raman, nós temos o Mira-P, que é um Raman portátil mais voltado para a indústria farmacêutica, tem ali no software dele é, é, segue algumas normas, né, exigidas pela indústria farmacêutica e ele está muito focado em identificação de matérias-primas, então ele é um equipamento mais voltado para a parte, para análises qualitativas. É, o irmão dele ali, que é o Mira XTR, ele é já ele tem um viés mais para indústria química barra análises forenses ali, né? Identificação de substâncias químicas em geral, tem um foco parcial aí no segmento forense e policial, né? Mas como eu falei, são praticamente irmãos, então ambos trabalham mais exclusivamente com a parte de identificação. E eu ainda tenho o MISA, que é um equipamento dedicado para análise CERS. Comentei agora um pouquinho, alguns slides atrás, que aquela questão de baixas concentrações, a gente teria uma técnica dentro da técnica. Aqui ele trabalha com essa técnica CERS, é a técnica que a gente usa para
determinar baixas concentrações ali, ppm, baixos ppm, né? Eventualmente altos ppbs ali dá para tirar com a técnica Raman através da técnica SERS. Bom, eu vou citar alguns diferenciais da Metron, mas pela questão didática também, né? Então, tem um pequeno vídeo aqui para ilustrar para vocês. O primeiro ponto, que é o sistema ORS, né? Ele mantém um ponto focal, vocês vão ver aqui, na verdade é um pontinho como esse da tela, né? Um ponto focado, porém ele tem um movimento circular na amostra. Só para a gente não aprofundar muito, mas para vocês entenderem, com essa movimentação a gente praticamente cancela qualquer movimentação inerente por ser um equipamento portátil, ali é a nossa mão, né? Então, tá tremendo ou tá mexendo um pouquinho, eventualmente a gente tem diferenças de intensidade, como vocês conseguem ver no espectro vermelho aqui, né? E aí, com essa movimentação, isso se anula e nós temos uma melhor repetibilidade, uma melhor reprodutibilidade, sem perder, obviamente, tanto a intensidade quanto a resolução boa do equipamento, né? Então, vamos ver se consigo colocar o. Ah lá. Aqui vocês vão ver como que normalmente a gente encosta na amostra, né? Aqui eu só deixei essa distância para vocês visualizarem. Então, esse anelzinho, na verdade, é um ponto como esse que está girando a uma velocidade bem rápida, né? Isso também diminui, a gente vai ver a importância desse ponto, que é diminuir a área, né? Que ele fica trocando o calor com a amostra, né? Especificamente até em uma ou dois tipos de amostra ali, ele se faz realmente muito, muito importante. Além disso, a gente tem acessórios inteligentes que com um chipzinho ele já sabe qual acessório, ele consegue reconhecer isso, você consegue atrelar a métodos, então evitar, por exemplo, que o usuário, por engano, faça uma análise em um método com um acessório diferente do que aquele método foi configurado. Então, ele trava essa análise e fala para o usuário qual é o acessório que ele precisa utilizar. Eu tenho também um Power Pack, né, uma bateria externa ali, que dá ali mais de 11 horas de uso contínuo para o equipamento, além de uso de pilhas de lítio AA, que pode ser ali um backup de energia, né? Acabou a pilha da bateria, acabou a energia da bateria, a pilha está ali para segurar até pelo menos carregar um pouco essa bateria aí e dar sem parar, né? Continuar as análises. E eu tenho também em celulares Android um softwarezinho, um aplicativo onde eu consigo fazer o controle do meu equipamento, inclusive iniciar ou parar análises e visualizar espectros e tudo mais, e resultados, obviamente, direto pelo celular, né, via Bluetooth. Então, também ele coloca ali a localização, ou se você quiser tirar uma foto, ele põe isso essas informações no relatório de análise, né? Bastante interessante aí. Outro ponto que eu acho muito legal, assim, especialmente para a parte mais forense, né, que é o telescópio com alto foco. Então, ele calcula a distância com esse laser verde aqui do equipamento, a distância do equipamento para a amostra, e depois ele dispara o laser já com o foco adaptado, né, automaticamente adaptado ao melhor foco ali, com base nesse cálculo de distância. Ele pode ser colocado, ele pode ser feito direto pelo usuário ou até para uma maior segurança, né, com aqueles robôs, né, estilo Boston Dynamics e enfim, para uma segurança realmente maior do usuário. E a função XTR, que é aqui a gente já começa a falar sobre mitigação de fluorescência, né? A função XTR é um algoritmo aliado a uma melhoria de hardware, de detector ali, que consegue pegar a fluorescência que esconde, né? A gente consegue minimamente ver esses picos aqui destacados com um laser de 785. O laser de 785 ele tem uma certa energia que causa essa fluorescência, então ela depende tanto a fluorescência ela acontece por dois fatores. Pela
pela característica intrínseca da amostra e pelo laser. Então, a quantidade de energia que o laser leva. Então, o laser a gente controla, a amostra não. Então, das duas, uma. Ou eu trabalho com um laser que leve menos energia para a amostra, eventualmente ela tem uma característica de fluorescência tão forte que nem isso é suficiente, ou a gente trabalha com algoritmos, né, matemáticos, e aí é o caso da função XTR, que para extrair a função de fluorescência, né, os dados de fluorescência, eliminá-los e a gente poder trabalhar com picos mais nítidos, né? Basicamente, assim, é uma das formas da gente trabalhar com fluorescência, né? Ou para evitar a fluorescência. Já na família BWTech, nós temos, da mesma forma, os equipamentos portáteis específicos para a indústria farmacêutica, e aqui a gente já trabalha com laser de 1064 para mitigar a fluorescência. Sabemos aí que tem algumas amostras, especialmente recipientes e também até alguns ativos que têm uma característica de fluorescência quando expostos ao laser. Então, o laser de 1064 ele leva menos energia, ele tem um comprimento de onda maior, portanto, ele tem uma energia menor que ele eleva para essa amostra, e isso causa menor absorção e menor fluorescência. Tudo uma cadeia de acontecimentos, né? E ele consegue trabalhar com mitigação de fluorescência de uma forma muito, muito eficiente. A série Tática ID é uma série mais voltada ali, parecido com o Mira XTR, né? Para parte forense e química em geral. E a série Raman, que são esses equipamentos mais transportáveis, né? Mais compactos. Então vocês podem ver que eles são até pequenos para um equipamento de bancada. E a ideia é que ele se encaixe realmente nesse meio termo. Aqui a gente já consegue trabalhar com lasers diferentes do que a gente tem nos equipamentos portáteis, né? Por exemplo, o 532 é uma novidade para trabalhar especialmente com carbono ou inorgânicos. A resolução dele pode ser de 2 a 3 vezes melhor do que esses equipamentos portáteis, né? Os portáteis a gente perde em desempenho para ganhar em portabilidade, para levar o equipamento até a amostra. Aqui a gente já aumenta o tamanho do equipamento e aumenta o desempenho dele também. Então a resolução dele é de 2 a 3 vezes melhor, a faixa espectral dele é mais ampla, então eu posso pegar mais informações espectrais, e os detectores têm um tratamento aí de resfriamento para melhorar ainda mais a sensibilidade dessas análises, né? Eu até vou entrar um pouco mais no mérito daqui a pouco, mas tem uma ampla quantidade de acessórios ali, e é uma instrumentação que já aceita trabalhar com quantificações, né? Com espectros aí suscetíveis à quantificação. Falando um pouquinho da parte de 1064, nós temos aqui, como eu falei, é uma região de alta densidade de fluorescência, né? Inclusive o 785, que são os equipamentos que a gente trabalha mais. O 785 é aquele intermediário, ele tem energia, causa fluorescência e tem uma absorção de calor, tudo mediana. O 1064 ele vem para trabalhar com a questão da fluorescência, mas ele é um pouco contraintuitivo, mas a absorção de calor com o laser de 1064 ela é mais alta, exatamente porque a energia é mais baixa, tá? Eu não vou entrar no mérito do detalhe de explicar exatamente isso, mas é importante que vocês tenham isso em mente para daqui a pouco, quando a gente falar das aplicações, tem duas ali que principalmente são importantes a gente considerar. Ele é capaz de fazer, mas ele precisa ter mais cuidados devido a essa característica de absorção de calor. Então, o 785 ele é realmente amplamente utilizado, mas naqueles clientes, naquelas aplicações que a gente já enxerga que existem ali mais ou menos 20 a 30% das amostras podem ter fluorescência, o laser de 1064 ele já proporciona um diferencial importante, né? Então, ou XTR, né, que pode ser ali a mitigação da fluorescência via algoritmo, eles são peças fundamentais ali para trabalhar com essa parte, né, quase um terço das amostras aí, ou dos produtos que a empresa tem interesse em identificar com Raman, podem ter fluorescência,
e essa via, né, seja o 1064 ou o algoritmo XTE, é uma via importante para a gente poder acessar e ter um leque mais amplo aí de identificação, né, ou de trabalho de amostras, né? Aqui dois exemplos, nós temos a gelatina e um corante vermelho, então vocês podem comparar aqui o espectro de 785 nanômetros, como a fluorescência ela tem uma atuação de realmente esconder completamente os picos, e quando a gente trabalha com um laser de 1064, eu já tenho, isso aqui está normalizado, mas eu já tenho uma ideia, né? Na verdade, eu já tenho um espectro que eu consiga trabalhar com esses dados, né? Essas, esses sinais aqui já são mais do que o suficiente para ter uma confiabilidade e poder trabalhá-los para correlacionar, seja, se a gente estiver falando de um equipamento portátil, seja para identificação dos produtos, ou se for um equipamento de bancada, para identificação ou quantificação também. Existe uma outra técnica interessante de uso do Raman, que é o sistema ST, de see-through, ou ver através de. Basicamente, quando a gente usa o foco convencional do Raman, né, quanto maior o foco, melhor a minha resolução e o maior, mais intenso o sinal. Quando eu tenho uma situação onde embalagens são mais opacas e mais grossas, eu tenho uma situação onde o sinal da embalagem é bem maior do que o da amostra, relativamente assim, importante, né? Mais que o dobro. Então eu tenho uma dificuldade grande de trabalhar para identificar o que está dentro de uma embalagem mais opaca. Esse sistema see-through, ele faz algo mais diferente, que é o que a gente entende, né? Do melhor para o Raman, que é desfocar o laser. Eu realmente perco muito intensidade de sinal, mas eu deixo tanto o sinal da embalagem quanto do que está dentro da embalagem em níveis iguais. Basicamente, eu não tenho mais uma diferença de 50% da amostra para com a embalagem. Agora, eles têm intensidades iguais, e com isso eu consigo trabalhar melhor o que está dentro daquela minha embalagem, mesmo com um sinal um pouco menor. Agora, para a gente tirar o ponto que eu queria dizer é realmente a intensidade relativa, né? Ela é muito diferente quando a gente usa o ponto focal, e quando a gente desfoca o laser, ela fica igual entre sinal de embalagem e sinal de amostra. E para a gente contornar essa baixa intensidade de sinal, existe um acessório simples até, com uma ideia muito simples, que é uma cavidade reflexiva. Então o laser, ao invés dele bater uma vez e retornar com esse sinal mais baixinho, ele não consegue retornar diretamente. Ele fica refletindo dentro dessa cavidade e interagindo com a amostra barra embalagem por mais tempo. Isso faz com que a intensidade do meu sinal suba consideravelmente e eu possa trabalhar ainda melhor com esses sinais, né? É um sistema realmente muito útil quando a gente tem determinadas embalagens que idealmente seria interessante não violá-las, né? E eu tenho tanto para um equipamento portátil quanto para alguns modelos, né? Quanto para o equipamento de bancada. Esse equipamento de bancada que é compacto, bem compacto mesmo, aqui para vocês terem uma ideia da dimensão dele, ele tem ali, depende um pouco do modelo, mas seus 5 quilos, e ele sempre vai vir acompanhado de uma fibra ótica. A padrão é uma conexão SMA 905 com 1,5 m de fibra e um foco padronizado de 5,4 milímetros, mas eu vou mostrar aqui algumas outras opções, né? Não vou passar um por um aqui, mas para vocês terem ideia de que a gente tem 3 opções de laser, pelo menos. A faixa espectral ele vai de 65 até mais de 4.000, dependendo do laser ali, ou mais de 3.000, se for um 785, que é o mais utilizado normalmente. Como eu falei, os detectores são resfriados, né?
Então, depende do modelo, ele é mais ou menos resfriado, mas dá uma sensibilidade maior para o equipamento. E as resoluções elas podem variar de acordo com o laser, mas como eu falei, 3,5 chega a ser 3 vezes mais, mais uma resolução melhor, né? Mais sensíveis ali do que os equipamentos portáteis. E aí os acessórios em destaque, né? Como eu falei, já começando pela fibra. A fibra ótica ela pode ter, pela parte da fibra em si, eu posso ter fibras de alta transferência, ou seja, eu perco um pouquinho em resolução, mas assim, amostras que, por exemplo, um carbono ali que poderia demorar vários minutos, 10, 15, 30 minutos, 60 minutos para fazer uma análise, eu consigo em 2 minutos, 1 minutinho ali com essas fibras, né? Então, eu ganho muito em velocidade em detrimento de um pouco de resolução, por exemplo. Tenho fibras de 5 metros, se eu vou adaptar ele, por exemplo, para uma planta piloto ou até para um online, embora a gente tenha instrumentações específicas para isso. Tenho como adaptar um microscópio que é específico para um microscópio por vídeo, né? Que é específico para essa instrumentação. Então eu posso focar exatamente num ponto, né? Aqui no cartãozinho, no símbolo da Metron, o verde Metron, ele é feito por essas cores. Então, se eu quiser fazer uma análise especificamente do ponto roxo, né? Daquela tinta roxa, eu posso focar o meu laser ali. Tem um aumento até 100 vezes, né? Tenho 4 tipos de lente e ainda é adaptável para lentes de outros fabricantes sem problema nenhum. E as lâminas de CERS, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre o CERS aí, mas também dá para fazer com o auxílio do microscópio ainda, né? Então, juntando dois acessórios bem importantes aí, dependendo da aplicação que eu tenho. E aí, pessoal, só para contextualizar, que eu acho importante também, essas diferentes instrumentações têm, obviamente, desempenhos diferentes e, eventualmente, investimentos diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia aqui de como que hoje é o mercado, né? A instrumentação portátil, ela custa X, e você vai ter um desempenho limitado a, normalmente, identificações, né? Então, o que você procura quando você busca um equipamento desse é, na verdade, a portabilidade. Você não está preocupado com um desempenho tão forte assim, que faça mundos e fundos, e sim, eu quero identificar rapidamente isso aqui, mas a minha amostra, ela tá lá, enfim, sei lá, uma bag muito de toneladas e é muito mais difícil eu buscar e trazer até o equipamento do que levar o equipamento lá. Então, para isso que é nisso que a gente investe quando busca um equipamento portátil. Já um equipamento compacto, eu tenho um desempenho melhor, bem melhor, porque a gente está falando de fibras de alta transferência, resolução de 2 a 3 vezes melhor, quantificação, é, análise com microscopia acoplado ali. Então, eu ganho realmente muito em desempenho. E dependendo do modelo do equipamento, se vai ter ou não ali alguns acessórios, eu tenho um investimento muito próximo, né, do equipamento de um equipamento portátil. Porque, como eu falei, o mandatório é o interesse, se eu quero um equipamento com maior desempenho ou com maior portabilidade. Embora esse equipamento também seja transferível, né? Eu consigo levar ele de um laboratório para outro, eventualmente até um laboratório móvel, análise em campo, porque eu consigo colocar bateria nele, ele consegue transitar, perdão, bem entre um equipamento portátil e um de bancada. E aí eu tenho aqueles de mesa que quem trabalhou com Raman, ou quem trabalha, ou quem já teve oportunidade, especialmente em universidades, a gente tem. Aqui eu tenho realmente um investimento muito maior, é um equipamento modular, microscopia ainda mais precisa, né, do que aquelas 100 vezes que a gente viu compatível com esse modelo mais transportável, mas o investimento dele é realmente muito mais alto, né? Então a gente depende muito do interesse que a gente tem. Cada instrumentação pode ser melhor adaptada ao interesse de aplicação do usuário, né? Por fim, basicamente, vou citar algumas aplicações que eu acho que são interessantes. Basicamente o nosso último tópico antes do recadinho.
E eu trouxe algumas, tanto para o equipamento portátil quanto para os equipamentos de bancada aí, né? É, aí, só falando um pouco antes, os equipamentos, principalmente os portáteis, né? Até os de bancada também podem ser inseridos nisso, mas principalmente os portáteis, eles trabalham com bibliotecas, né, de comparação, né? Então a Metron ela desenvolveu uma biblioteca própria de mais de 20 mil espectros, aí, de 20 mil substâncias diferentes, e ela subdividiu isso em bibliotecas menores, né, para a gente poder trabalhar. É compatível com todos os modelos de equipamento, é realmente 100% desenvolvida pela Betron nos próprios laboratórios ao redor do mundo, né, especialmente na matriz, mas, como eu disse, né, com tantas subsidiárias aí, a gente consegue. O Brasil mesmo tem uma importância muito grande em muitos produtos, né, que a gente vem trabalhando com os nossos clientes aqui no país, além dos sistemas todos serem abertos à criação de bibliotecas personalizadas pelo próprio cliente, né? Então, sem nenhuma licença adicional para isso, é um sistema realmente muito amigável, e personalizável também. Bom, o Raman, basicamente, o básico do básico do Raman é diferenciação química, né, de substâncias. Então, mesmo aquelas, vou diferenciar lactose de celulose. Isso é simples, né, são duas substâncias bem diferentes. Mas, indo para os detalhes, né, alguns sais inorgânicos a gente consegue trabalhar. Então, aqui tem um exemplo do carbonato e vocês veem que é praticamente o mesmo espectro. A diferença é que os picos eles têm um leve shift, onde essa é uma influência do cátion, então ele não consegue ver o cátion, mas ele consegue identificar por indiretamente essa influência, né? Isso é importante, o Raman conseguir trabalhar. Polimorfismo, então, substâncias anidras versus hidratadas, também para o Raman é bem tranquilo, inclusive com o equipamento de bancada eu consigo acompanhar um processo de secagem, por exemplo. Materiais de embalagem aqui, está uma salada de picos, né? Mas podem ver aqui pela lista ao lado, né? Polietileno, de PET, de PMMA, de polipropileno, poliestireno, PVC, tudo isso para o Raman é muito simples, assim, né? Porque são moléculas bem diferentes ali, e materiais de embalagem, embalagens plásticas, né? Praticamente qualquer polímero responde super bem à técnica Raman. Como eu falei, tanto na parte de polimorfismo, mas monitoramento de reações também, o Raman, como por ser bem seletivo, ele consegue identificar a formação de picos e também o consumo de outros, né? À medida que a gente vai formando novas substâncias e consumindo outras, ele consegue fazer esse monitoramento com uma regressão linear ali. Eu consigo até ver o quanto tem de reagente e o quanto já foi formado de produto, por exemplo, né? Então eu consigo ver homogeneidade de mistura, estudo de engenharia reversa também para saber o que que o concorrente ele consegue, o que que ele pôs ali, por exemplo, de ativo ou de substância, de excipientes, né? E quanto também, dependendo do quão fundo a gente for nesse estudo, né? Então, aqui mais, obviamente, voltado para o equipamento de bancada. É, para a parte forense, né, eu consigo ver a identificação de cocaína, tanto cloridrato, né, quanto a cocaína base, a pasta base, que pode ser ali o crack, muitas vezes, né, identificado pelo crack, e também consigo ver os agentes de corte, né, que vão cortar e serem misturados ali nessa cocaína, que é cafeína, fenacetina, dentre tantos outros aí. A gente consegue identificar a cocaína no meio deles e também é, até saber quais são esses agentes de corte. Eventualmente, para saber de onde veio essa droga, tem ali alguns interesses também, não é especificamente só na droga, ali, somente ela, né? Dá para tirar mais informações dependendo dos,
dos agentes de corte que são utilizados. Aqui também tem um outro videozinho, né? Onde nessa análise ele consegue identificar, a gente viu a diferença da cocaína naquele primeiro, e aqui não sei se dá para ver direitinho, mas fenacetina, cocaína e a cafeína, né? Então os dois agentes de corte, mais a droga em si também foi identificada. Deixa eu voltar aqui para o êxtase, como a gente viu, né? Se eu usar um laser de 785, normalmente o êxtase eu tenho, os comprimidos são todos coloridos e aí eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar com um laser padrão de 785. Então o laser de 1064 ou aquela função XTR encaixam super bem aqui nessa aplicação, né? Aqui algumas amostras para vocês terem ideia, e aí eu consigo identificar ali o êxtase, né? Normalmente são MDMA ou MDA, depende ali da região até, né? Solventes, tanto para a parte forense quanto para a indústria química, é muito tranquilo. O Raman, assim, ele consegue identificar com muita tranquilidade as diferenças de solventes. São produtos, né, são substâncias que respondem super bem a essa técnica também. Então, tem ali o diclorometano, tolueno, clorofórmio, tudo isso é tranquilo para o Raman, né? E vocês veem que a molécula não é tão grande, então tem poucos picos associados, mas são picos que são espectros que a gente fala que são espectros limpos, né? Tem uma linha de base já naturalmente ajustada, os picos são bem proeminentes e bem finos, enfim, tem uma série de características aí que facilitam, mostram que são compostos bem fáceis de se trabalhar com Raman. Aqui a gente tem um exemplo, né, de Sinadefila, que basicamente aqui era uma apreensão de medicamentos também. Com laser de 785 por fora, com comprimido azul, nós tivemos fluorescência, então quebrando ele e fazendo análise do conteúdo interno, a gente chega especialmente no composto ativo, né, que é o ideal. E aí, já vindo para a parte de explosivos, obviamente é um ponto que é interessante voltar no que eu falei sobre a movimentação do laser não trocar calor com um ponto específico, né? Chegamos numa amostra especificamente para esse caso, que são os explosivos, né? Então, é, é uma segurança maior ainda eu não ter o laser trocando calor em um ponto específico, né? E aí eu consigo TNT, aqui só tem o TNT, mas tem uma série de explosivos aí, RDX e é, amônio, etc. Tudo isso é identificável pelo Raman, com espectros bem limpos ali também, bastante tranquilos de serem identificados com o Raman, e mais tranquilo ainda se o Raman tiver essa particularidade, né? Tanto uma potência mais baixa, quanto um laser que não fica focado ali em um ponto apenas. É, esse é um dos exemplos. E o outro são as obras de arte, né? Onde eu tenho quadros ali que, se são quadros realmente obras de arte muito antigas, eu não quero queimar uma parte desse quadro com um laser Raman, né? Então eu preciso ter o mesmo cuidado dos explosivos, né? Por questões diferentes, obviamente, mas o interesse é o mesmo. Aqui eu consigo identificar os pigmentos, se são feitos com pigmentos da época ou se são sintéticos atuais, né? Aqui a gente consegue identificar o lápis lazuli e essa cor amarelada de ocre com calcita, né? São daí de algumas centenas de anos para trás, né? O que dá pelo menos um dos indícios aí o Raman consegue ajudar nessa idade, né? Dessas obras-primas, né? Assim como em arqueologia também, com alguns minerais, né? Aqui um exemplo de uma capela na Europa que foi utilizado o Raman para diamante, né? Então, o diamante ele é basicamente composto por carbono simples
e você vê que o espectro dele é um pico único de carbono com carbono simples. Se você tem mais picos, você tem outros compostos, né, que podem imitar o diamante. A zircônia, uma zircônia cúbica, e aí você tem diferentes perfis espectrais, né? E isso o Raman já consegue identificar para você se é realmente diamante ou não. O que você pode ter de limitação entre as instrumentações é se o diamante ele é sintético ou natural. Aí talvez até seja necessário mais de uma técnica para juntos relatar que aquele diamante é sintético ou natural. Mas ele já pelo menos diz para você, essa instrumentação nossa já diz para você se é um diamante ou se é uma coisa diferente. Materiais, né, como nanomateriais de carbono, né, nanotubos, por camada, né, grafite, um grafeno de monocamada e carbono amorfo, né, que é o carbon black ali, eu consigo ver as bandas G, 2D, D, são bandas tranquilas de trabalhar, especialmente com o laser de 532 nanômetros aí. Além disso, a gente tem a quantificação de ureia, por exemplo, né, em etanol ou biodiesel, por exemplo, né, para a parte de combustíveis. Eu vejo aqui o pico aumentando, e isso em etanol, né, uma particularidade. Se eu vejo isso aumentando, eu tenho uma concentração de ureia aumentando também. É uma aplicação importante para a parte de combustíveis em especial. Para a parte de óleos também, óleos comestíveis, especialmente azeite, ou óleos de soja, entre outros aí que a gente utiliza na cozinha. Então, também ele consegue performar muito bem nesse ponto ali com parâmetros como ácido oleico, linoleico, gorduras, né, monoinsaturadas, poliinsaturadas, ácidos graxos em geral, né, saturados também. São parâmetros bem fáceis do Raman quantificar, né? Como a gente falou, ele também tem essa capacidade, sendo, obviamente, o de bancada transportável. E aí, por fim, falando um pouquinho de SERS, né, que é essa técnica mais eh, que ajuda mais ali nas concentrações bem baixas, o que ele faz basicamente é ligar. Eu tenho uma concentração muito baixa de um composto, eu vou usar uma nanopartícula de metal para associar esse meu parâmetro de baixa concentração, e essa nanopartícula ela vai, juntamente com o laser, né, o laser de excitação, vai incidir ali e ela vai dar para a gente mais, ela vai amplificar esse sinal, basicamente esse é o ponto. Então, quando eu não uso o SERS, eu tenho só a minha matriz, mas quando eu uso o SERS, ele amplifica o sinal, então ele praticamente elimina a matriz, o efeito de matriz, e trabalha só com aquela amostra que foi ligada a essa nanopartícula, né? De forma muito simples, é assim que funciona a técnica SERS. Então, se eu tenho ali baixos ppm, até níveis de ppb, eu consigo juntar uma nanopartícula ali para trabalhar com a identificação desse composto. Um exemplo aqui, né? Eu tenho um entorpecente de rua que tem muita fluorescência, baixíssimo sinal. Eu colocando em SERS, eu consigo ver a diferença de um fentanil para uma heroína, por exemplo, né? Algo que era nesse nível, de repente eu tenho um espectro mais limpo e mais fácil de trabalhar e, obviamente, de identificar a diferença, se é que há uma diferença entre duas amostras ali, né? Ou padrão e uma amostra, nesse caso aqui, entorpecente de rua apreendida, né? Aí já para a parte de farma, mas no mesmo sentido, se eu tenho um medicamento e eu tenho suspeita que esse medicamento ele é medicamento falsificado ou não, se eu fizer uma análise de Raman comum, uma análise padrão de Raman, eu vou ver basicamente o espectro do meu composto majoritário ali. Nesse caso, a lactose. Veja, a lactose
pura, ela tem esse espectro vermelho, e se eu pegar o medicamento do jeito que ele está, ele tem praticamente os mesmos picos da lactose, né? É, é exatamente a mesma coisa olhando a olho nu. Se eu faço uma análise SERS, eu consigo trabalhar já com o meu ativo. O meu ativo, diferente da lactose, que é um recipiente, ele elimina esse efeito do recipiente, que é a matriz, e já trabalha com um espectro mais específico, né? Aí, no caso, o alprazolam que se ligou ali àquela nanopartícula de metal, e aí eu posso comparar com o do espectro do alprazolam, né, do meu ativo puro, com análise do espectro SERS do medicamento. Então, um medicamento que eu faço uma análise padrão Raman aqui, quando eu faço ele com SERS, ele sai disso para isso, basicamente. E aí eu consigo ver que esse exemplo que está na tela, ele é o alprazolam mesmo, né? Mas, e se ele for assim? E se um dos medicamentos apreendidos tiver esse espectro, né? Eu consigo dizer que ele realmente não é a minha substância ativa, ele é falsificado e é falsificado com o fentanil, que é uma droga que tem ganhado um pouco de espaço aqui no Brasil, mas é muito atuante nos Estados Unidos. E, e aí o pessoal engana, né? Então aqui a gente já identifica que esse medicamento ele é padrão, ele é correto, ele é um medicamento não falsificado, e aqui a gente tem um medicamento falsificado é, feito via SERS, né? Então eu tenho aqui os espectros ambos de SERS, de uma droga, né, ou de um medicamento falsificado versus um medicamento padrão, basicamente. Gente, a última coisa que eu queria comentar, que vale muito a pena, é a função, são as técnicas hifenizadas Raman com o Autolab, né? Que é o nosso potenciostato. Para explicar de maneira muito rápida para vocês, aqui normalmente a universidade tem, né? Somos muito fortes aí na universidade, temos várias parcerias aí com professores, né? E grupos de trabalho que usam o nosso potenciostato com o software Nova, e basicamente a Metron ela lançou essa solução enfinizada onde o Nova ele dá um trigger para o Raman e eu consigo trabalhar com os dados, eles rodam em paralelo, né? Então eu consigo trabalhar com os dados do Autolab, com as medidas do Autolab, do nosso potenciostato, em paralelo com as análises Raman, né? Então, o bom, inclusive, disso é que se eu quero separar e fazer análises em separado só do Autolab, só o potenciostato e só do Raman, ou levar o Raman para outro laboratório, enfim, eu tenho essa possibilidade e essa flexibilidade, né? Normalmente o carro-chefe para os segmentos de carro-chefe para essa solução são baterias, eletrocatálise e corrosão. Esse a gente tem atuado muito. Temos levado o Raman aí para algumas feiras, né, onde o pessoal tem gostado bastante dessa ideia. E aqui está um exemplo na tela. Tem um colega que cuida dessa área, né, da parte de eletroquímica na Metron, e tem realmente dado muito certo nas universidades. Esse é mais, além de tudo que eu falei sobre o Raman, a gente ainda tem essa, essa, essa oportunidade, né, de trabalhar junto com eletroquímica e levar para outro nível as análises com o Autolab, basicamente. Certo? Aqui está o convite especial, pessoal. Primeiro, até agradecendo pelo tempo de vocês, por assistirem aqui. A Metron, ela gosta muito de convidar todo mundo para visitar aqui. Então, nós temos um laboratório showroom com todos os equipamentos. Se vocês tiverem dúvidas se a amostra de vocês funciona, tem ali um projeto para melhoria, para tecnologia do laboratório. Gostou dessa apresentação? Fala com a gente. A gente está de portas abertas aí para fazer essa apresentação para vocês, mostrar o equipamento rodando, o software, conhecer a equipe toda. A gente está realmente à disposição e faz esse convite para que a gente fique mais próximo ainda e que o cliente realmente conheça de quem que ele está
comprando, fazendo esse investimento. Também convidar vocês para acessar as redes sociais da Metron, né? Instagram, LinkedIn, o YouTube com alguns vídeos demonstrativos muito interessantes e o próprio site, que além das informações dos produtos, tem informação de eventos que a gente faz e também de aplicações. Todas essas que eu comentei estão lá na aba aplicações do site para vocês. Dá para ter um documento, né, que é uma nota de aplicação também para pegar mais detalhes aí, às vezes aqui é mais corrido. Então, e se porventura tiver alguma dificuldade, também eu deixo novamente o meu contato aqui, o site da Metron, nossos telefones aí para que vocês realmente nos achem, seja pelo canal que for, em eventos por aí afora ou visitas, e que a gente trabalhe juntos aí em algum momento. Espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê numa próxima. Muito obrigado.